uma das maiores civilizações na história da humanidade regressará à vida. Nas suas próximas férias, desfrute das mais altas comodidades, a gastronomia mais requintada, imponentes cenários cheios de magia e fantasia. No Peru, Império de Tesouros Escondidos. Não veja o filme, viva-o.
Boa noite, né, a todos. Graças a Deus, mais um dia, né, mais uma vez, que nós nos reunimos em nome de Jesus, em nome dos mentores espirituais da nossa casa. E hoje um dia muito festivo, porque nós estamos aqui hoje, e certamente que todos nós, os espíritas e aqueles que são, não é, adeptos à doutrina, a gente hoje fica muito feliz, né? Porque hoje é aniversário de Allan Kardec. E graças a ele, nós podemos nos reunir e falar da doutrina dos espíritos assim com a maior tranquilidade, não é? Eu refleti hoje o dia inteiro juntamente com Leane, o que é que a gente podia colocar no Face, não é, a respeito de Allan Kardec. E o que ela colocou lá, eu acho que é um carinho, porque nós devemos muito, muito, muito mesmo, não é? Quando eu lembro, eu falei isso ontem, vou repetir hoje. Quando eu lembro que nos meus 9 anos, ou menos que isso, quando meu avô, que eu fui criada com eles, quando o meu avô desencarnou, naquela época eu achava que era morrer. E quando meu avô desencarnou, eu fiquei tão chateada com Deus e com Jesus, porque eu achava que nunca mais eu ia ver o meu avô, né? Fiquei muito chateada. Mas aí logo depois, a essa época, a minha mediunidade já desabrochava, mas ainda sem minha família dar assim, uma total atenção, porque todos são católicos, né? Meu avô é interessante. Agora, meu avô, ele acreditava. Ele só falava assim, essas coisas, esse negócio estranho, mas ele acreditava, né? Ele acreditava, assim, que existia alguma coisa a respeito de espiritualidade. Não como na realidade, né? E aí depois eu tive a grata satisfação de perceber o amor de Jesus por mim, não é? Porque eu vejo a mediunidade não como um privilégio, mas também como uma grande oportunidade para que a gente se esforce para a reforma íntima e para a evolução, não é? E eu agradeço muito a Deus por isso, porque aí eu conheci Allan Kardec. Conheci Allan Kardec, que eu digo, através da doutrina, não é? E aí a gente vê que Jesus, ele realmente escolhe a dedo, não é? Não dá missão àquele que não pode seguir, levar adiante, porque a gente sabe que Allan Kardec, ele começou a codificar a doutrina já com bastante idade, né? 50 e poucos anos, né, Duda? 50 anos. Então, e ele teve pouco tempo aqui conosco. Teve pouco tempo. Mas o pouco tempo que ele teve essa coragem, essa dedicação de deixar para nós toda essa riqueza, não é? Que é a doutrina dos espíritos, né? Que aí mostra pra gente, a gente agora não fica mais triste quando alguém desencarna, não é? A gente até chora porque sente saudade, mas a gente não fica tão triste. A gente já sabe que não acabou ali, não é? Eu também estou muito feliz também por outra coisa, pelo Papa, né? O novo Papa, né? A gente fica lendo aí as coisas que o Papa fala, a forma, né? Quem sabe, de repente, a gente já começa, de repente, se troca o nome de alma por espírito, né? E aí a alma é imortal, mas não se fala em espírito. Quem sabe, de repente, a gente vai ver aí, não é? Os nossos irmãos e amigos de outras religiões entendendo o que significa o processo reencarnatório, né? E aí, eu sou muito pequena para falar de Allan Kardec, mas Deus sabe do tamanho do meu amor, não é? Da minha gratidão, e ele, onde quer que ele esteja, ele sabe também disso, por ter propiciado a mim e a tantas outras pessoas conhecerem a doutrina, não é? Que faz tanto bem, não é? Não é que a gente, sendo espírita, tudo vai ficar azul, nada, tudo fica muito maravilhoso, não. Mas só em a gente ter a oportunidade de
entender que somos responsáveis pelos nossos atos, já não culpar mais o outro, não é? A gente, só isso já vale tudo. A gente entender que meus erros, eu assumo, eu vou responder por eles, não é? Que até pouco tempo, a doutrina também tem muito pouco tempo, né? É nova ainda. Até pouco tempo se achava, quantas vezes eu lembro, quantas vezes eu ouvia lá no interior o pessoal falar assim, a filha, não tem nada não, mas a filha do fulano vai pagar. Ora, se Deus ia fazer isso, não é? Aí vem a doutrina dos espíritos, nos deixa bem claro que nós temos liberdade, de que todos nós somos responsáveis por si mesmo, não é? E que o amor de Jesus por nós é tão grande e igualitário, é igual para todos nós, que se a gente quiser, Ele nos ajuda a gente levar adiante, né? Ele vai nos ajudar a que a gente consiga fazer essa reforma que precisamos fazer a cada dia, a cada segundo. Reforma essa que não é fácil, porque ela mexe naquilo principal que tem lá dentro, em mim ainda tem, que é o ego, não é? E é ele que não deixa com que a gente absorva a necessidade da reforma íntima, que a doutrina fala tanto, não é? Através dessa doutrina que realmente, para mim, foi consoladora, porque me consolou em vários momentos e ainda me consola em vários momentos de dificuldades da minha vida. Todos nós temos dificuldade, não é porque eu sou espírita que eu não tenha dificuldade, que eu não tenha passado momentos difíceis. A gente passa, porque a maior dificuldade que nós encontramos é a dificuldade de nos melhorarmos moralmente, não é? Então, assim, e a doutrina é isso. Tanto é que diz Allan Kardec que a gente conhece o espírita, não digo o bom espírita, mas o espírita não é pelo tempo que ele tem de doutrina, mas pela vontade que ele tem de se melhorar moralmente, não é? Então, veja só, essa doutrina tão maravilhosa que nos mostra que somos todos iguais, que a nossa diferença é só moralmente. Que mostra que tudo aquilo que a gente amealha aqui, de nada vale se não tivermos caridade, não é? E aí também, se a gente tiver tudo que a gente tem e der, mas também se a gente for dar e fazer pensando em receber, também não adiantou nada. Então, assim, eu acho a doutrina, para mim, não estou falando isso para que ninguém que aqui esteja, que ainda não seja, queira ser espírita, de maneira nenhuma. Eu, Ilma, não conseguia ser outra coisa a não ser espírita. Porque 2 vezes que eu tentei, voltei logo, porque não consegui respaldo para minhas dores, para as minhas insatisfações, não é? Para os sofrimentos, para as minhas alegrias. E a doutrina deixa tudo bem claro, não é? Também me sinto feliz e agradeço a Jesus e a Allan Kardec, não é? Que codificou com tanta responsabilidade, porque doutrina dos espíritos, ela é realmente verdadeira, responsável. O que precisa é que a gente estude. Embora a gente perceba, Duda que o diga, que a gente começa o estudo 50 pessoas. Daqui a pouco vai diminuindo, fica 15, fica 20 e a gente fica triste. Porque é importante estudar a doutrina. A gente precisa conhecer o livro dos Espíritos. A gente precisa ver todas as verdades que tem naquelas 1119 perguntas. A gente precisa ler. A gente precisa ler. Depois que você lê o livro dos Espíritos, isso a gente lembra de Bezerra de Menezes, você é outro homem. Você é outro homem. Você não precisar ser espírita, porque a doutrina também não faz isso. Mas você tem uma visão diferente do mundo, das pessoas, entendeu? Você se encontra ali, e aí depois você pega o Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo. Que nada mais, nada menos do que o Novo Testamento, mas de uma linguagem tão maravilhosa que você percebe que você não consegue mais viver sem ele. Chega um momento que pelo menos, eu não consigo amanhecer o dia
Se eu só saio do quarto depois que eu abro o Evangelho e leio alguma coisa. Porque como é bom o Evangelho. Como ele é consolador. E cada vez que você lê o mesmo capítulo, você tem uma interpretação diferente. Entendeu? Então, a gente vê o tamanho da responsabilidade de Allan Kardec a codificar essa doutrina tão maravilhosa, né? Aí a gente... Depois vem o livro dos médios. Eu não estou falando na sequência, eu estou falando da minha forma. Dos que eu li, como foi que eu comecei a ler e como foi que eu me encontrei. O livro dos médios, onde ali eu entendi que tudo aquilo que eu sentia, que para... As pessoas diziam assim para minha mãe, essa sua menina, ela tem umas coisas esquisitas. E aí eu fui para o psicólogo, antigamente era parapsicólogo, né? Eu fui para Recife. Tinha um parapsicólogo lá e tal, fez uns testes lá em mim, e nada mais era do que o meu compromisso do passado, através da mediunidade, não é? Obviamente foi eu que escolhi. E aí quando você é mediunidade, médios somos todos, mas eu estou falando naquela pessoa que tem a mediunidade mais exacerbada, a mediunidade de compromisso, que é o meu caso e o caso de milhares de irmãos nossos. E aí a gente começa a ler o livro dos médios e aí a gente entende perfeitamente o que significa a mediunidade. Aí a gente fica entendendo que a mediunidade não é privilégio, que a mediunidade nos é orientada, dada de graça, o que de graça a gente recebeu, e assim sucessivamente. Depois a gente pega a Gênesis, que também nos ajuda muito. Depois a gente vai ler o que é o Espiritismo, que também nos ajuda muito. E aí depois... Obras póstumas que, sinceramente, eu adoro. Eu gosto muito. É um livro que, quando eu tenho tempo, eu estou sempre lendo, porque também tem coisas maravilhosas. Mas, além desses livros, que são os mais conhecidos, ultimamente, eu tenho visto através da TVC, e tenho até mando buscar algumas, eu acho que nós precisamos acordar para as revistas O Reformador, que Allan Kardec deixou. Foram maravilhosas. Entendeu? Então tem muitas coisas entre as entrelinhas e a gente precisa estudar. Por isso a necessidade do espírita e até de você que vem à casa espírita buscar o tratamento, buscar um alívio, seja ele alívio material ou espiritual. Também é importante que vocês saibam, é importante que vocês leiam. A gente percebe que ainda chegam pessoas na casa espírita confundido, achando que na casa espírita ele pode vir buscar o casamento que está em desequilíbrio, a situação financeira que não está tão boa, a vontade de trocar o carro novo, de repente eu vou lá e resolvo, não é? E a gente sabe que a doutrina não faz isso. Mas, se o seu casamento está prejudicado, e se for por uma energia espiritual, obviamente que você vindo à casa espírita vai melhorar. Se a sua dificuldade financeira está sendo prejudicada por um processo obsessivo, é claro que vai melhorar. Não que a doutrina tenha esse papel, não é? Mas a gente sabe que a energia negativa dos nossos irmãos menos esclarecidos, não é? São aqueles irmãos ainda endurecidos, que ainda preferem se alimentar da obsessão de fazer o mal. Então a gente abre a brechinha e eles vêm. Se tudo isso que a gente está passando tiver eles no meio, a gente vindo à casa espírita, a gente também melhora. Eu também percebi, lendo a respeito de obsessão, que é o tema de hoje, né, Duda? Reencarnação. Eu lendo sobre obsessão, eu cheguei à conclusão que a gente tinha que dizer, bendito meu obsessor. Porque a gente vem para a casa espírita por conta dele. E aí quando a gente vem e percebe que melhora, que fica melhor. Então, bendito, como diz o nosso amigo Nazareno Feitosa, bendito obsessor que nos leva. Porque a gente só vai para a casa espírita quando a gente está precisando, né? Deveria não ser.
a gente deveria ir, porque é lá que a gente vai, através do Evangelho, aliviar o nosso coração, compreender as dificuldades que estamos passando, entender o porquê de estarmos em família A ou B, entender porquê nós temos 2 filhos, colocamos na mesma escola, damos a mesma educação e são diferentes. Então, só a doutrina dos Espíritos vai explicar isso. Vai explicar que os nossos filhos nós escolhemos, não é? E que aí, pela misericórdia divina, através do processo reencarnatório, que é o tema da noite de hoje, nós temos a oportunidade de nos reencontrarmos com os afetos, mas também com os desafetos, não é? E aí é onde está o X da questão, é a gente tentar conviver com os desafetos. Imagine quando esse desafeto está dentro da nossa casa, e 70% das reencarnações são assim. E é exatamente, vem na família pela misericórdia divina, para que a gente trabalhe, porque a doutrina é aquela que fala de paciência. E onde é que a gente vai trabalhar essa paciência melhor? Na nossa casa, na nossa família. Fala de amor. Amor, amai ao próximo como a ti mesmo. E quem é esse próximo? Quem é o primeiro próximo? Somos nós, e depois os nossos filhos, o marido, o irmão, a sogra, e assim sucessivamente. E depois o outro. Porque se a gente não consegue trabalhar o amor ao próximo conosco, nem com a nossa família, vai ser falseado amar o próximo depois do portão. Então, essa é a doutrina, não é? Que nos dá a oportunidade de entendermos o que significa esse processo reencarnatório, não é? Que não é, mas sei lá, essa história de reencarnação, eu nem me lembro, foi o que eu fiz e tenho que sofrer. A gente não lembra por uma questão de misericórdia divina. O espírito, ele nasce simples e ignorante. E aí quem é psicólogo, como a nossa irmã e outros irmãos aqui sabem, que diz a ciência que a criança, ela só deixa, a partir dos 7 anos, né, Lourdes, que ela forma a sua personalidade. Então veja só, a doutrina está certa. O espírito nasce simples e ignorante. Por quê? Tamanha misericórdia divina. Não é? Apaga tamanho amor de Jesus por nós. Então, amigos e irmãos, já tomei um tempinho do Duda. Nós vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, interceder a esse Espírito misericordioso, o nosso querido amigo irmão Allan Kardec. Certamente, no mundo espiritual, ele tem condições de interceder por nós e por aqueles que não puderam vir, por qualquer que seja o motivo. Que possamos interceder a Jesus pelas crianças que se encontram órfãs de pais vivos, pelos pais que se encontram órfãos de filhos vivos. Que possamos interceder a Jesus pelos adolescentes da nossa cidade e do mundo inteiro, por aqueles que enveredaram nas drogas, no alcoolismo e nas outras. E aí, se você conhece alguém, agora, traga para cá através do seu pensamento, entregue nas mãos de Jesus. Que possamos interceder pelos nossos vovôs e vovós que habitam Leão. Pelos vovôs e vovós que habitam Juvino Barreto. Pelos vovôs e vovós, Jesus, que habitam o lar do ancião evangélico. Pelos vovôs e vovós que habitam o lar São Vicente de Paula, em Ceará-Mirim. Pelas queridas e amadas vovós do lar da vovozinha, a nossa intercessão a Jesus. A nossa intercessão a todos os idosos do mundo inteiro. A intercessão a Jesus para que as mentes se abram e que haja mais respeito por eles. A nossa intercessão a Jesus pelo nosso planeta. Pelos sofrimentos, Jesus, dos dois lados da vida e dos 4 cantos do mundo. Intercedamos a Maria de Nazaré, Mãe de Jesus de Nazaré, que derrame sobre todos nós as suas bênçãos.
que ilumine as nossas mentes e a nossa reunião da noite de hoje. E que possamos, Jesus, interceder também pela nossa irmã Maria, Renato, a nossa irmã Maria José Medeiros. A gente intercede, Jesus, por essa irmã que está, a sua filha encontrou há poucos instantes tentando suicídio. Eu queria pedir a todos aqui que esse segundinho, a gente faça só um segundo de silêncio, pedindo a Jesus por essa nossa irmã. Pedindo os benfeitores. A nossa oração também pelo nosso irmão José Erison. E como todos os dias na nossa casa, cantemos junto a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazeis que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. A nossa intercessão também pelo nosso querido amigo, irmão Rui Cabral, que nos assiste em Manaus. E aí a gente passa a palavra para o nosso querido amigo, irmão Duda, do Irmão do Caminho, que eu tenho um profundo carinho, devo ao Duda um carinho grandioso. Passei um ano mais ou menos no Irmão do Caminho e tenho certeza que eu tenho muita saudade, que eu tenho vontade de ir, Duda. São os trabalhos. Mas assim, eu fui acolhida pelo Duda em um momento muito difícil. E assim, não tem como esquecer. Não tem como esquecer. E o trabalho lá, o Gotinha de Esperança, que tenho certeza que faz parte de um pedacinho do meu coração. Não é? Faz parte, assim, um pedacinho do meu coração. Tenho certeza que na 17ª Semana Espírita, nós do MEI estaremos lá. Seja bem-vindo, Duda. Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva nessa noite e que a gente pede a Ele, né, que vocês desconsiderem aqui quem está falando e tentem compreender, né, pela inteligência de vocês, as informações que nós vamos provocar aqui, porque essas informações dizem respeito a todos nós. Nós somos espíritos, né? Estamos aqui reencarnados, e o Espiritismo, o que ele traz para nós, é dizer para nós quem somos nós, o que é que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos, para onde é que nós vamos, e um segredinho para a gente, viu? Pouca gente sabe disso. Qual é o sentido da vida? Praticamente ninguém no planeta sabe. Anda procurando ainda. Os espíritos já trouxeram para nós, e desvendando, né, todo o mistério do ser. Nós somos complicadíssimos, né? Complicados não, complexos, né?
a nossa irmã Wilma, que ela fez esses comentários aí, isso é por conta da bondade dela, né? E ela colocou que nós fomos criados simples e ignorantes, né? E quando saímos das mãos de Deus, nós éramos uma equipagem muito simples. E nós viemos, ao longo das reencarnações, do progresso, nós viemos nos tornando complexos, estruturalmente falando. Mas nós somos tão complexos que o homem desvendou o átomo, né? A gente sabe lá, ele foi no infinito. E é interessante que um homem que... Francis Coleman, se eu não me engano, não é esse o nome não, Francis não sei o que ele era ateu, e ele foi diretor daquele programa do DNA, que ele estudou o código, né, do DNA, o genoma, né? E ele encontrou coisas tão fantásticas, descobriu tanta coisa aquilo lá, né, que ele disse só pode ter tido um criador, uma inteligência. E ele se tornou né, deísta, acreditando em Deus, e escreveu um livro fantástico. E nesse livro ele diz o seguinte, falando da complexidade nossa, o ser humano como é complexo. Ele disse: a mente que conhece o átomo, que foi um passo fantástico, né? O menor, o ínfimo, a mente que conhece o átomo não conhece a mente que conhece o átomo. Ou seja, desvendamos o átomo, mas não sabemos quem somos nós. Não sabemos a estrutura de todos nós, né? E quando a gente vem falar a respeito do espiritismo, uma pessoa diz: não, isso é muito complicado, não pode ser assim. E eu faço uma pergunta: e nós somos, né? Nós somos simplesinhos, né? Nós não nos conhecemos, tão complexos nós somos, os seres humanos não se conhecem, né? A gente não sabe o que é a vida, o que é viver, porque para algumas pessoas, se a gente perguntar o que é a vida, a pessoa vai dizer: a vida é isso mesmo, é a gente lutar, pisar na cabeça do outro para a gente ficar em cima, ganhar dinheiro, viver, né? E gastar o dinheiro aí como a gente quer. Isso é que é vida para a maioria de quem está bem. Os que estão em situação difícil, né, vão dizer: eu não sei o que é a vida, né? A vida para mim é só sofrimento, é só dificuldade, sabe que eu não sei o que é, né? Mas provavelmente esses vão dizer: eu não sei, a vida é coisa de Deus, porque quem está bem não se lembra de Deus, e quem está em situações difíceis, né, esses sim, nós temos os nossos trabalhos lá, e é muito fácil da gente passar as coisas de Deus para eles, porque é a linguagem de Deus chamando a nós a santa dor, né? Então, entre outras coisas que nós estudamos quando estudamos a doutrina espírita, nós estamos estudando a nós próprios. Nós somos seres criados por Deus, um dia saímos da mão dele de forma muito simples. Falamos aqui, né, na nossa simplicidade. E ignorantes porque nós não sabíamos de nada. Mas isso é a grande sabedoria de Deus, é nos deixar nessa condição de não sabermos nada e deixar que a gente viesse se descobrindo ao longo das reencarnações, ao longo dos tempos. Ora aqui na Terra, né, num corpo físico, ora no plano espiritual, vendo as coisas sobre um outro prisma, do lado de quem já viveu, no plano de lá, com a experiência de quem já viveu aqui e que passa a experimentar a vivência num espaço aonde nós não temos corpo físico. Fantástico. Nós experimentamos os dois lados da vida. E nós experimentamos todas as condições que uma criatura possa experimentar aqui. Não adianta a gente reclamar a quem valoriza muito os recursos financeiros porque é pobre. Provavelmente já foi rico, né? Se não foi, vai ser. Ai, mas o que eu queria mais era falar inglês. Já deve ter falado, né? Já deve ter nascido em um país que se falava inglês. Se não nasceu, vai nascer. Ah, mas eu queria tanto. Quando comecei, eu queria muito tocar violão, né? E uma vez eu tinha um menino que trabalhava comigo, que ele tocava muito bem, e eu pedi a ele, mas não deu certo. Não deu certo, era muito complicado aquelas batidas, aquele acompanhamento de ritmo. Eu digo: não, meu irmão, deixa pra lá. Eu acho que eu nunca tomei conhecimento, né, dessa arte, mas provavelmente no futuro, quando eu arrumar, né, a coordenação motora, eu vou vir sabendo alguma coisa de arte, né? Então, a gente tem essas experiências fantásticas, o Criador permitindo para nós que nós experimentamos todas as facetas da nossa vida. É interessante quando a gente fala de reencarnação, porque às vezes
a gente tem um problema pequenininho diante de nós e a gente desanda, né? Diante de um problema. Nossa Senhora, mas que coisa terrível me aconteceu. Se a gente pensar num plano, numa escola reencarnatória, nós vamos ver o nosso para trás e basta a gente analisar, né, a Terra como ela foi nos tempos para trás, né? Nós tivemos um progresso fantástico de 60 anos para cá. Progredimos muito, mas de 60 anos para lá nós éramos muito brutos, né? Passamos por muitas dificuldades. E imagine nas encarnações passadas quantos problemas nós já resolvemos, né? Sem condição tecnológica nenhuma. Então nós somos muito fortes quando a gente vê isso. A gente, quando vê um problema, nós respeitamos todos os problemas. Às vezes alguma pessoa lá no Irmão do Caminho diz, olha, mas aquela pessoa chegou chorando por conta disso, né? Eu digo, olha, mais respeito pelo problema dos outros, né? Mais respeito, porque problema é problema, né? Problema eu posso achar que o problema de João é um problema pequeno, mas para ele é um problema grande. Ele pode achar que o meu é pequeno, mas para ele que o meu é pequeno, né? E para ele ser o contrário. Então, o que é que somos nós diante do problema? É a nossa disposição de vencê-los, né? Não tem problema grande e nem pequeno. Sob esse aspecto das coisas, ninguém pode medir problema, né? Mas às vezes eu tenho às vezes eu vi um amigo meu numa situação de muita dificuldade. Há um tempo atrás eu fiquei olhando para ele, eu disse, puxa vida, ele não tem sentimento, ele passa por um problema desse tamanho e assim, né, tranquilo. Não, era a capacidade dele, capacidade que ele tinha desenvolvido para vencer determinados problemas. No entanto, poderia ser que ele tropeçasse numa pedra pequenininha, né? Então, somos todos assim. Mas uma coisa fantástica para a gente, sob o ponto de vista de reencarnação, é que a gente se embaralha diante de determinados problemas quando nós não levamos em consideração a nossa condição de espírito. Nós somos espíritos 24 horas por dia, minuto a minuto, segundo a segundo, e devemos compreender que é assim, né? Nas casas espíritas nós vemos muito as pessoas se dirigirem aos espíritos na terceira pessoa do plural. Eles, né? Eles. São eles, os espíritos, isso. E aí eu acho que às vezes eles deixam de se colocar, né, na condição de espíritos, né? Nós vamos numa reunião de desobsessão, e isso, pessoas que participam dessas reuniões. Mas a gente não sai pensando que aqueles irmãos que vieram naquela condição, nem sempre nós fazemos isso, somos nós amanhã, né? Em situações de dificuldades. Porque quem sabe o nosso futuro, né? A gente para pensar, para se conhecer. Quem sou eu? Como é que eu estou? No mais das vezes, nós vemos as pessoas dizendo, não sabia que eu fosse capaz de fazer isso e de reagir dessa maneira diante de uma situação de estresse. Por quê? Porque a gente não se conhece. Como espíritos, e dentro da casa espírita, nós devemos nos conhecer, entender que nós somos espíritos, e como espíritos nós devemos viver no dia a dia. Atualmente, estava conversando aqui com a nossa irmã Wilma, não é que nunca os tempos foram tão chegados quanto é agora. Nunca. Jesus disse, né, naquela época, 2000 anos atrás, faz muito tempo, os tempos são chegados, mas nunca foram tão chegados quanto agora. A população está ávida por conhecimento, por se conhecer. As casas espíritas devem estar preparadas para isso, para receber e dizer quem somos nós. E levar as pessoas que procuram a refletir, a pensar e a raciocinar. Há uns 20 dias atrás, eu estava lá no Irmão do Caminho, num dia de sábado, que nós temos as atividades para os nossos irmãos em situação de vulnerabilidade social, dificuldades, irmãos. E uma senhora chegou, jovem, chorando, em prantos, né, e disse que queria falar comigo. Ela vinha da penitenciária, ela jovem, já tinha um filho jovem, preso, né? E ela começou a debulhar as suas dificuldades sobre vários aspectos da vida.
Então estava naquela que a gente entra naquela roda viva de dificuldade, a gente cristaliza na negatividade e a gente finda atraindo tudo que é negativo para junto de nós, sem falar naquelas condições dos nossos irmãos, né, equivocados do plano espiritual, que passam a perceber em nós um campo fértil para eles brincarem. Às vezes não tem nada contra nós, né? Às vezes não tem, mas vai brincar, né? Se a gente botar na rua um mendigo andando todo atrapalhado, não vai faltar quem vai achincalhar ele aqui na terra, não é? É ou não é? Vão apelidar disso, vão mexer com ele, vão sacudir pedra, não é assim? Será que no plano espiritual nós somos diferentes? Não. Então, quando os espíritos veem um aperreado no plano espiritual, ele não tem nada contra aquele aperreado. Aperreado é termo nordestino, né? Quem não é daqui não conhece. Mas é estressado, né? Então, não tem nada contra aquela criatura. Mas ele encontra ali um campo para ele brincar. E ele vai brincar. Só que a brincadeira dele fere o irmão, né? E nós conversamos com essa jovem mãe. E o que nós fizemos foi levar para ela o conhecimento de quem ela era, né? Levamos ela a raciocinar, a refletir, a pensar, né? Colocar ela na condição de uma pessoa que tem muita experiência na vida. E a sua personalidade hoje, ela é um ajuntamento de todas as personalidades que ela experimentou em reencarnações passadas, né? Isso é o que nós somos hoje, né? E conversamos e falamos e mostramos para ela, né, a força que ela tem dentro de nós. Mas levamos em consideração todos os aspectos que a doutrina espírita oferece para nós refletirmos. Tentamos mostrar o espírito para ela, né? Ela terminou, já não chorava mais, disse: eu posso fazer uma coisa? Eu digo: pode, se não for, não sei o que é que você quer fazer. Ela disse: eu posso lhe dar um abraço, né? Aí me deu um abraço, quase que não me solta mais, né? Mas feliz. O que é que nós fizemos? Levamos ela a se conhecer como espírito. É isso que as pessoas querem, porque as pessoas entram numa roda viva de dificuldades e de problemas e não sabem onde é a porta de sair, né? Então, meus irmãos, vamos entrar no nosso tema. Até que horas? Você pode passar? Aí dá para ver o que é isso? Dá para ver? Dá para ver, né? O que é que nós temos aí? Pode passar, amigo? E uma pergunta: o que é encarnação? Eu me esqueci. Se vocês puderem me ajudar a definir encarnação. Alguém pode? É o retorno à carne, é? O que é que a gente acha? Passa a próxima. Isso, muito bem. Pergunta? O que é a reencarnação? A gente colocou essas duas perguntas porque nós, naturalmente, nós nos equivocamos entre uma coisa e outra. Na primeira, nós colocamos uma tribo, né? Uma tribo indígena na encarnação, e a gente colocou uma tribo, os indígenas, como aqueles, né, nos primórdios das reencarnações, as suas primeiras reencarnações, né? E nessa aqui já é o homem tecnológico, né, reencarnando mais de uma vez. A encarnação é como a nossa irmã colocou aí, lógico, né? É a primeira vez que o espírito estreia no corpo físico, né, para começar a caminhar, né, na sua trajetória de crescimento espiritual. E a reencarnação é o retorno para essa mesma condição. Pode passar mesmo. Quais são os tipos de reencarnação, né? Então nós temos uma reencarnação compulsória, que é aquela reencarnação que o espírito não pode chegar e dizer: eu quero ir, eu quero fazer isso. Ele nem sabe a condição em que ele se encontra. Ele não tem condições de saber que vai reencarnar, mas acontece que as leis da vida, e a gente entende que tudo para Deus foi feito por leis, né? Quem foi aquele que descobriu a lei da gravidade? Isaac Newton, né? Quando ele descobriu, ele não fez a lei da gravidade, né? Ele descobriu uma lei que quem criou foi
Deus, né? Ele descobriu essa lei, né? E essa lei foi criada por Deus, assim como todas as leis de natureza espiritual, todos os fenômenos que acontecem conosco foram leis criadas por Deus. A reencarnação é uma lei, né? Então, quando chegam determinados momentos nossos no plano espacial, na erraticidade, lá no plano do etéreo, nós temos que reencarnar. Amadurecemos para a reencarnação. Nem sempre a gente tem condições de dizer eu vou e eu quero assim, né? Então, a lei de Deus, né, nos obriga, digamos assim. É uma reencarnação compulsória. Às vezes a pessoa não tem condição nem de ter consciência de si naquela situação, por conta das suas dores, das suas dificuldades em que ela se encontra no plano extrafísico, né? Então, tem que vir, ela tem que crescer, tem que progredir. E o plano de lá não pode esperar que ela amadureça do lado de lá, tenha consciência de quem é, do que deve fazer, do que é reencarnação, como deve ser, para que ela venha para cá. Porque onde é que nós progredimos? Aqui, né? Nós progredimos aqui. Lá nós temos propostas de progresso, mas precisa provar e expiar. Para quê? Para que é que a gente prova e expia? Para a gente sedimentar o crescimento dentro de nós, a nossa evolução. Lá, na maioria, dizem os espíritos, e no livro Os Mensageiros, de André Luiz, tem um capítulo, né, onde um dos mentores usa da palavra e fala que a maioria de nós que estamos na Terra, nós nos perdemos na nossa reencarnação. Saímos de lá, somos uma beleza, prometemos tudo, mas quando a trombeta de Ivete Sangalo toca aqui, a gente cai no frevo atrás do trio elétrico, né? Que é uma mentira aquela história que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, né? Quem morreu também está lá, aos montes, aos magotes, né? E muito. Então, hein? Lógico, muito mais, né? Encarnado ali é uma coisinha mínima. Se a gente tivesse uma lente, né? Devem descobrir aí uma lente para ver desencarnados. Vai ser uma coisa terrível quando a gente vê, quem não é médium puder, né, ver o plano espiritual. Então, esses companheiros, eles vêm assim. Naquele livro Renúncia, né, na reencarnação dela, de Alcione, o companheiro dela está meio, né, ele sente que ela chega perto dele, próximo, mas não sabe o que é. Ele está numa perturbação muito grande, e ele reencarna mais ou menos assim, né, sem grandes consciências. A reencarnação proposta é onde os mentores já podem considerar e já podem fazer uma avaliação dos nossos débitos e créditos, né, avaliando o nosso amadurecimento, a nossa personalidade espiritual, formada através das inúmeras reencarnações pretéritas, o que é que nós construímos, o que é que nós destruímos, e a partir daí, né, que isso tem séculos e milênios, eles programam a nossa próxima reencarnação. E aí é uma reencarnação proposta e combinada. Nessa aí a gente sabe mais ou menos, né, o que é que vai... nós estávamos numa sala mediúnica e veio uma entidade espiritual revoltada porque não queria reencarnar. Sabe por quê? Porque ele estava vendo, né? E o doutrinador perguntou: mas meu irmão, por que você não vai? É tão bom aqui, né? Ele disse: bom, estou vendo a porta do barraco de favela que me espera lá. Não quero, não vou para esse negócio. É muito ruim, eu vou sofrer muito, não quero, né? E depois a reencarnação, né, livre, que aí são aqueles missionários, né, que vêm, eles têm a liberdade para escolher inclusive o seu corpo. Nesses outros, o primeiro não tem possibilidade nenhuma de escolha de nada, né, mas nesses aí, né, ele já tem condições até de escolher o seu corpo. E aos espíritos perturbados, medianos, assim como eu, se for perguntar como é que quer o corpo, ele vai querer a reencarnação com muito dinheiro, bonito, né? O que mais? Saúde, né? Só o que complica, né? Se não tiver muito equilíbrio, essas coisas
complicam muito. Então, esses de reencarnação livre, esses que podem deliberar, são os missionários, né? São espíritos já redimidos, possuem ampla liberdade de escolha, tarefas elevadas em qualquer segmento. Normalmente é na área da ciência, da filosofia, da religião, e aí ele coloca como Buda, Sócrates, Jesus, e outro grande que nós tivemos a grande alegria de respirar o ar que ele respirou, Chico, né? O querido Chico Xavier. Então, no aspecto, né, dessas reencarnações, nós temos, né, a missão, a expiação e a aprovação. A missão, né, ela está ligada a esse de baixo, né? Os dois de cima, pelo menos o primeiro, a gente sempre tem missão, né? Não é? Quando a gente tem um compromisso de esposar, né? Despojar é outra coisa, esposar alguém, um homem, uma mulher, a mulher, um homem, ele tem um compromisso afetivo, né? Com o seu cônjuge. Se vai ter filhos, tem compromisso com os filhos, né? Às vezes a gente pensa que os compromissos são apenas aqueles compromissos grandiosos, né? Grande demais. Mas todos nós temos compromissos junto a amigos, a colegas de trabalho, né? É uma comunidade que a gente frequenta e etc. Mas nós temos que expiar e nós temos que provar, porque é isso que vai sedimentar o nosso, né, crescimento espiritual. Então, o que é uma expiação? Grosseiramente falando, expiação tem alguma coisa a ver com purgação, né? É aquelas situações que a gente vai passar, a dor vai doer, e a gente vai refletir por que acontece isso comigo, né? Normalmente, quando a gente está muito bem, a gente nunca reflete, nunca pensa, e se a gente não refletir, a gente não progride, né? Zeca Pagodinho, coitado, né? Ele tem uma música que diz, deixa a vida, vida leva eu. A gente não pode fazer isso, né? Porque se deixar a vida, a gente não sabe onde é que vai parar, e depois a gente vai reclamar de Zeca Pagodinho lá em cima, coitado dele. Já pensou um monte de gente que vai estar lá dizendo, ô Zeca, você me enganou, Zeca, né? Então, nesses momentos que a dor dói, minha mãe, né, que é uma pessoa fantástica, saiu da UTI hoje, né? Mas fantástica, não por ser minha mãe, eu nem mereço ser filho dela, espírito tão grandioso que ela é. Nós tivemos um irmão que desencarnou, né, 25 anos de idade, e ela pegando as florezinhas para botar no caixão, né, ela se perguntava, Senhor, aonde eu errei para merecer tamanha dor, né? Então, são as dores, amigas, que nos levam a refletir. Ninguém quer, né, sofrer, lógico. Um dia uma senhora disse para mim, você é espírita? E você já pediu as suas dores hoje? Eu digo, Deus me livre. Não quero não. Não, porque os espíritas, quando acordam, dizem, Senhor, manda a minha cota de sofrimento hoje, para que eu possa... Eu digo, eu não conheço esses espíritas não, nem conheço esse espiritismo não. Não é assim não. Não, mas me disseram que é. Mas quem lhe disse não sabe o que é espiritismo, né? Não é assim. E as provações, fantástica, né? Encarnação é uma coisa fantástica, porque a gente tem que provar para a vida de que nós já encontramos o equilíbrio naqueles aspectos da vida. Para isso nós temos a aprovação. Aquele, por exemplo, num exemplo grosseiro, que viveu metendo a mão no dinheiro dos outros, ele vai vir numa encarnação junto do dinheiro. Claro, né? A gente aqui diz, olha, não bota fulano perto do dinheiro não, porque ele é complicado, ele vai meter a mão. Mas Deus, na confiança de que a reencarnação, ela tem resposta, ela educa, ela corrige, ela resolve, ela bota o filho dele querido junto de onde tem muito dinheiro. E ele não mete a mão se ele amadureceu. Isso é aprovação, né? Então, esses são aspectos desses tipos de reencarnação. A reencarnação, né, é uma imposição de Deus, né? Imposição é um termo meio... impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão, para outros é provação, né? Então, nós pegamos da internet um gráfico, né, onde nós vemos a beleza fantástica da reencarnação, quando nós saímos da primitividade e chegamos
ao ser luminescente. Todos nós vamos chegar aí, queiramos ou não queiramos, nós estamos fadados a chegar no plano da perfectibilidade. Poderemos ser perfeitos? Quem é perfeito? Deus, né? Deus nos criou assim e nos deu a nós a condição da perfectibilidade, embora a gente nunca chegue a ser perfeito. Por quê? Porque se a gente fosse perfeito, a gente estava de lado de Deus. E Deus só tem um, né? Atributos da reencarnação, que são os atributos, eu coloquei aí grosseiramente, viu? Não vão me crucificar, mas é porque são os atributos de Deus, né? Amor. Por que a encarnação é amor, né? Amor, esses atributos que nós temos aí, são os atributos de Deus, que é como nós podemos conhecer Deus. Não tem como a gente conhecer Deus, né? Não tem como definir Deus. O Espiritismo definiu inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas nós só podemos conhecer Deus pelos seus atributos, que aí é amor, perfeição, justiça, né, bondade, etc, etc. E nós colocamos aí alguns dos atributos de Deus, porque foi Ele quem criou a reencarnação, e ela é amor, porque ela caminha carinhosamente conosco, né? E está nos aconchegando na vida. Ela é justiça, porque não existe mais justiça do que a reencarnação. No momento em que nós erramos, e que nós pensávamos ontem que íamos queimar no fogo do inferno, a reencarnação chega e fecha a porta dos infernos. Não existe. Porque se existisse inferno, nós íamos um dia, quando desencarnássemos, né, nós íamos fazer um tour lá pelo plano espiritual, turismo no plano espiritual, e os anjos iriam nos mostrar onde funcionou o inferno. E nós iríamos ver na porta do inferno uma placa bem grande dizendo assim: fechada porque não era condizente com a bondade e justiça de Deus, né? Fechou o inferno. Jesus fechou o inferno, a doutrina espírita fechou o inferno. Perfeição, porque só pode ter de tão perfeita, né? Saindo da inteligência do Criador, ela é simplesmente perfeita porque ela não falha. Reencarnação não falha, né? Ela nos leva de alguma sorte. Alguns demoram mais, alguns demoram menos, mas todas as criaturas submetidas às reencarnações conseguem alcançar o ideal que o Criador deixou para nós, a condição de perfectibilidade, né? E ela é inteligência porque partiu de Deus, e ela é realmente muito inteligência. Ela é confiança porque confia em nós, né? Confia em nós, volta lá, vai lá junto de onde tem muito dinheiro. Vós que caístes em encarnações passadas por conta disso, mas nessa você vai, né, se resolver. Você vai, de tanto errar, você vai chegar à conta que não mais a sua cota de erro se acabou, e a gente passa a entender. São aquelas criaturas que a gente diz para eles, né? Isso é um bobo, né? Tem um amigo meu, que ele é muito bom. Eu passei por uma dificuldade lá no meu trabalho, eu sou funcionário público, e todo mundo quis tirar ele de onde ele trabalhava, né, para levar para os seus trabalhos. Ninguém conseguiu. Eu falei com ele e disse: faça uma carta lá para o meu chefe, só que ele não vai me liberar. Aí foi a mão de Deus. Aí eu cheguei para o meu presidente e disse: vamos fazer, né, chamar ele aqui, que ele é muito bom no assunto lá. E eu estava muito pendurado, fiquei muito preocupado, ainda estou preocupado com as coisas. Quando a carta bateu lá, ele veio. Eu digo: olha, só pode ser a mão de Deus, né? E aí as pessoas chegam para ele e oferecem dinheiro, ele não quer. Eu digo: papai, tu vai morrer pobre, né? Eu não digo nada, porque eu já sei dessas coisas, mas ninguém entende ele não querer dinheiro. Ele não quer. Ele não quer. É bom, né? As oportunidades batem na porta dele, mas ele não quer. Não quero. Não quero, né? Lá iam criar um setor de chefia. Eu digo: o chefe é você. Ele disse: eu não quero, né? Não quero. Aí, o que é que pode explicar isso? No mundo competitivo como é o nosso, onde está todo mundo querendo se dar bem, né? Querendo mais e mais. Quem tem 100 quer 200, quem tem 200 quer 1000, quem tem 1000 quer 3000, né? E ele é bom, entende das coisas, né? Mas não quer, simplesmente não quer. Não quero não.
Acabou-se. Então, só a reencarnação para colocar, né? Então, provavelmente ele entendeu, ele é evangélico, né? Ele falando de algumas coisas que aconteceu para mim, ele me chama Costa. Costa, você não acredita, parece coisa de ficção científica, efeitos físicos. Ele e a esposa são dois evangélicos. Eu digo, eu entendo disso mesmo, eu sei o que é. Quando eu vou falar de espiritismo, ele se levanta, sabe? Mas tem muito respeito por mim e pelo espiritismo também. Reencarnação na Bíblia, né? Nós levamos esse aspecto da coisa porque os bíblicos dizem que Deus condenou a reencarnação, né? Então, existe reencarnação na Bíblia. Em Mateus, né, capítulo 16, 13 e 14, nós temos, dito por Mateus, tendo chegado à região de Cesareia de Felipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem por aí as pessoas que é o Filho do Homem? Essa pergunta por ela mesma já nos deixa de orelha em pé. Quem dizem que eu sou? Olha só o que é que ele diz. Vocês prestaram atenção a isso aqui? Né? Quem é personalizado? Né? Quem dizem que é o Filho? Quem dizem que eu sou? E o que é que os apóstolos responderam? Aí é reencarnação pura, né? Não tem, mesmo que a gente não queira, tem que fazer um exercício de cair do estágio de inteligência que a gente se encontra, tornarmos lá para a primitividade, para a gente não entender que isso aí tem reencarnação. É preciso a gente não querer entender o que é óbvio. Umas das pessoas dizem que tu és João Batista, outras dizem que você é Elias, outras, enfim, que tu sois Jeremias, ou alguns dos outros profetas, né? Então, seriam outra personalidade que eles estavam esperando. Olha só, eles já estavam esperando essas criaturas, né? Então, claramente, a condição reencarnatória nessa passagem de Mateus. Noutra, né, é o encontro de Jesus com o doutor da lei, sábio, na época chamado Nicodemos, né? Aí as pessoas confundem o nascer de novo com o batismo. Olha que dificuldade da gente entender as coisas dessa maneira. Nós queremos desconstruir o que estava tão simples, complicar o simples, né? O fácil. Rabi, bem sabemos que és um mestre enviado por Deus, pois ninguém seria capaz de fazer os sinais que tu fazes se não vieres de Deus, né? E o que é que Jesus responde? Eu te afirmo, e olha que esta é a verdade. Jesus frisou que preste bem atenção no que eu vou te falar, e quando Jesus falava, ele impregnava todos em volta, né? Se lembram do caso da mulher adúltera? A gente imagine, hoje em dia, nós estamos vendo aí, né, os protestos daí, aonde os vândalos se envolvem e eles enfrentam a polícia, né, de cara limpa. Cara limpa não, porque eles botam a máscara, né? Mas enfrentam. Sabem que vão se dar mal, correm o risco de morrer, mas eles enfrentam. Por quê? Porque eles estão na psicosfera de um grupo. E grupo é muito complicado. Espírito, quando quer obsidiar alguém, ele procura um grupo. Porque no grupo ele obsidia todos de uma vez só. E eles não têm condições de refletir. Quem está em grupo não tem condição de refletir. Já viu isso? Né? Não é? Eu sou muito amigo no grupo de Wilma, mas eu não posso contrariá-la no grupo. Então, o que ela faz, que eu sei que não está certo, eu me calo e eu fico com ela, né? Em nome da amizade do grupo. Você imagine que hoje, 2000 anos e poucos depois, nós temos essa condição desses companheiros vândalos que não temem a polícia, sabem que vão ser presos e correm o risco de sofrer ou de morrer, porque tem gente morrendo, né?
A polícia, quando pega, não brinca. Imagina há 2000 anos atrás. Como era aquela sede de sangue naquela época, principalmente contra a mulher, né? Que sempre teve, né, as suas dificuldades nos tempos, né? Sempre foi perseguida pela ignorância dos homens, né? Então, vem aquela multidão com sede de sangue, e quando chega perto de Jesus, o que é que ele diz? Só isso. Deve ter sido feito o maior silêncio que a humanidade já conheceu no mundo. Pararam todos envergonhados de si mesmos, devem ter soltado as pedras disfarçadamente e de repente não tinha mais ninguém. Não agrediram a mulher, né? Não agrediram a mulher. Então, volta aí um pouquinho. Eu te afirmo, e esta é a verdade: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Quando Jesus disse, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, é nascer novamente, nascer outra vez, e Nicodemos entendeu dessa maneira, né? Porque, olha o que é que Nicodemos pergunta para Jesus. Senhor, como pode eu, um homem velho, entrar de novo no seio de minha mãe e nascer novamente? O que é que ele entendeu? Entendeu o que Jesus estava dizendo, é nascer novamente, né? Vir outra caminhada daquela que ele fez para nascer novamente, não tem mistério nenhum. Olha a resposta de Jesus a essa posição de Nicodemos. Eu vos afirmo, e esta é a verdade. Se alguém... Eu vos afirmo, e esta é a verdade, está afirmando o que ele perguntou. É nascer de novo. Como se Jesus dissesse aqui, é nascer novamente. Não é? Não está certo? Para bom entendedor, poucas palavras bastam. A gente lê o que as palavras expressam. E nessa expressão, dessa primeira parte da frase de Jesus, está muito claro que é nascer novamente. Confirma que ele estava desconfiando do que era a verdade, nascer novamente. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. E olha que ele bota Espírito na condição, né? Se não nascer da água e do Espírito, por quê? De onde é que nós viemos? Lá no útero da mãe? Numa bolsa d'água, né? Depois... Foi o que deu para confundir, né? Depois ele corrige. O que é que ele diz aqui? O que nasce da carne é carne, do espírito é espírito. Separou matéria de espírito. O que é matéria e espírito? O princípio de tudo. Qual é o princípio de tudo? Perguntaram os espíritos. Perguntou Allan Kardec, e os espíritos respondeu, espírito e matéria. Junte-se a isso, Deus. Aí está a trindade universal, princípio de todas as coisas. Fluido, princípio material, o espírito na condição espiritual e Deus coordenando tudo em outra parte. Então, ele coloca aqui a condição do espírito e a condição do corpo físico, né? Aí ele disse mais, não te admires do que eu disse, é necessário para vós nascer de novo. Olha que ele não faz nenhuma referência a batismo ou a outra coisa qualquer, mas ele afirma nascer novamente. Nascer é nascer, né? Não que, como quem diz, não queira entender de outra maneira. O vento sopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem aonde vai. Assim é quem nasce do Espírito. Isso aí é o Espírito, né? O Espírito é livre, vem de onde quer, vai para onde quer, e a gente não sabe para onde é que ele vai. Em Mateus capítulo 17, 10 e 13, a reencarnação de forma mais clara. Os discípulos perguntaram, por que dizem os escribas que Elias deve vir antes? Né?
Elias há de vir para restabelecer todas as coisas. Mas eu vos afirmo que Elias já veio, e não o reconheceram. Fizeram dele o que quiseram. Do mesmo modo, também o Filho do Homem está para sofrer da parte deles. Então, aí tem a afirmativa, né? Do que Jesus estava falando. Os discípulos compreenderam que Jesus lhes tinha falado a respeito de João Batista. Reencarnado, o mesmo espírito de Elias, né? Os discípulos de Jesus não foram aqueles que ele saiu assim, né? E como se eles não fosse completamente virgem no assunto que eles iam desenvolver junto a Jesus. Quando a gente vai reencarnar, a gente planeja o nosso reencarno quando a gente vem aqui na Terra, né? A gente sabe com quem a gente vai casar. Às vezes quando a gente olha assim, né? Bateu o olho, amor à primeira vista. Nada, já tem tantas vistas, né? Quando eu vi a minha esposa, né? Aí eu endoidei para casar. Então tem umas coisas, né? Imagina os discípulos de Jesus. Eles vieram aqui e casualmente Jesus saiu. Pedro, vem. Mateus, vem. Não, já tinham um compromisso com isso. Por isso que eles entenderam bem essa questão, né? Isso aí, sabe o que é isso aí? Modelo fantástico do corpo físico que tem lá na espiritualidade, né? Esse é o corpo, o modelo de corpo masculino. Deve ser lindo, né? Aí foi o homem que fez, ele imaginando como é que, né? Mas deve ser uma coisa muito bonita lá, né? O protótipo do homem e da mulher. E aí, né? A descrição: não longe de nós, em luminosos pedestais, descansavam duas maravilhas da estatuária: a figuração delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino, singularmente belo pela perfeição anatômica, não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos e as mais diversas glândulas. Através de disposições elétricas, ambas as figurações palpitavam de vida e calor, né? Tem a gente falando disso, né? Uma vez eu fui com minha esposa para um seminário sobre morte, né? Quando a gente fala em morte, e quando a pessoa que fez esse seminário quase que crucificavam ele, porque era um assunto trevoso, como se a gente não fosse morrer, né? E a gente tem que se preparar para morrer. A gente já pensou em morrer, preparou direitinho. Aí eu saí com minha esposa de lá, ela disse: mas Duda, dá até vontade da gente morrer, né? Depois da gente saber de tudo isso. Figurações palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos, quais os homens e mulheres mais evolvidos na esfera. Isso está em André Luiz, Missionários da Luz. Reencarnação na história, né? Pitágoras, 500 anos antes de Cristo, né? Faz muito tempo. Nós estamos distantes disso aí, cerca de 800 anos, 700 anos. Afirmava haver vivido como guerreiro, comerciante, agricultor e prostituta. Olha a lucidez dele, né? Que era uma coisa complicada. Ainda hoje é complicado, é polêmico a gente dizer que o espírito reencarna ora como homem, ora como mulher. Naquele tempo, olha o que é que ele falou. Olha a lucidez desses homens, né? 400 anos antes de Cristo, Platão disse que estagiava em níveis evolutivos através das reencarnações. Eram todos reencarnacionistas, né? Aristóteles, 300 anos antes de Cristo. Inicialmente ele defendeu as ideias de Jesus, de Platão. Depois ele abandonou e foi ser materialista, né? Sócrates, 400 anos, cuidar da alma acima de tudo, até que mataram ele, né, por conta das suas posições. A alma é imortal, fadada a reencarnar até a alma se aperfeiçoar, até que não haja mais necessidade de voltar a este planeta. 400 anos atrás ele dizendo isso, antes de Cristo, aliás. Aliás, eu disse 700 anos, né, mas são 2.500 anos, é tempo. Orígenes, né, pensador católico, né? 186 depois de Cristo, toda a alma vem para este mundo fortalecida pelas vitórias ou enfraquecidas pelas derrotas da sua vida anterior. É a personalidade nossa, né? Nós somos hoje
o que nós fomos nas encarnações passadas. Por que nós somos tão diferentes? Por que um, né, tão inteligente, no mesmo vizinho, nasce um que não, né, débil? Por que um tem tanta saúde e outro não? Porque um sabe tanto, né? Caso daquelas crianças precoces, que quando nasce com 3 anos, moça, né? Já fazia partitura, lia, não sei o quê, né? E outros levam a vida inteira você ensinando e ele não aprende. Completamente diferente, né? Por quê? Porque, né, que um tão pacífico, vizinho dele tem um que só quer brigar, né? Personalidade reencarnatória. Nós somos hoje a somatória de todas as nossas reencarnações pretéritas. Isso forma a nossa personalidade hoje, né? Isso que Orígenes colocou, não foi? A Igreja Católica foi reencarnacionista até o século XVI. A partir daí, inventaram uma história de um concílio, né, de Constantinopla, em 553 depois de Cristo, e tinha a Teodora, que era esposa do imperador, só que ela fora uma escravocrata terrível, né? Ela perseguia, era preconceituosa, e ela tinha medo de reencarnar, né? Por conta da do seu estado de espírito, a sua personalidade. Então, ela conseguiu fazer com que mexessem, né, no catolicismo e retirassem a ideia da reencarnação. Se tiraram, ainda ficou muita coisa, né? Ainda ficou muita coisa, ainda tem muita coisa aí na Bíblia. E é interessante, né, porque um livro que é baseado em Jesus, como nós somos complicados, né? Querendo tirar da boca as palavras de Jesus. E a gente tirou, né? E foi de encontro à defesa das ideias fantásticas de Jesus. E ele coloca aqui, contrariando o próprio Cristo, que reconheceram em João Batista o espírito do profeta Elias. Mas isso não é muito complicado da gente entender, não, né? Porque nós estamos hoje, 2000 anos depois de Jesus, dentro de religiões, brigando uns contra os outros, né? Nós matamos em nome de Jesus. As maiores guerras que houveram no planeta foram religiosas, matando católicos contra protestantes, né? Hoje tem, né, guerra. Vamos. O budismo, né, para sedimentar tudo isso aí, mais tempo ainda, era reencarnacionista, saído da Índia, né? E uma coisa fantástica para a gente refletir são os índios, né? Como é que eles estão reencarnando mais ou menos ali nos primórdios das suas reencarnações, mas eles têm os conceitos de reencarnação, acreditam na reencarnação, né? Uma vez eu encontrei um senhor aqui que ele trabalhou para o governo alemão e ele filmava os índios e mandava para lá. Ele ganhou muito dinheiro com isso. Não sei o que era que o governo alemão queria dos índios, deve ser para tirar os tesouros dos índios, né? E ele chegou em tribos, né, que não haviam sido civilizadas ainda. Aí ele filmou e chegou, foi apresentado de noite para os índios. Sabe o que os índios fizeram? Tomaram a máquina dele porque disse que ele roubou a alma. O índio estava se vendo. Não pode, Deus me mata, roubou minha alma. Eram, né, espiritualistas. No começo, como é que pode? Né? Como é que pode aquelas criaturas, sem ninguém ter dito para eles terem essa ideia inata, veio com eles, né? Uma vez uma senhora disse para mim que essa história que tinha visto falar na reencarnação, que era coisa desde o começo do mundo que se pensava em reencarnação, mas ela não ia nessa onda, porque no começo do mundo se pensou muita coisa errada e não era certa. Muitas coisas que se pensavam no começo do mundo
não era certo, né? Então, reencarnação também não é certo. Só que essas coisas não se perpetuaram ao longo do tempo, né? A reencarnação existe de todo esse tempo e varou o tempo e chega hoje para nós como uma coisa evidente, né? E aí, só a história de reencarnação na ciência. Nós vamos passar rapidamente, né? Esse é outro cientista, Remender Banerjee, médico psiquiatra, pesquisou muito sobre a reencarnação. Aquele primeiro já desencarnou, mas teve muito tempo pesquisando. Esse é o nosso Hernando Guimarães Andrade, também pesquisador da reencarnação. E o nosso irmão, né, Brian Weiss, contemporâneo nosso, que foi, né, ele fazia umas hipnoses ele era psiquiatra, nos seus pacientes, mas ele fazia uma regressão nessa vida, né? Então ele pegou uma cliente, Caterine, e foi fazer, como já estava há um ano, mais ou menos, trabalhando essa paciente, e ela não tinha melhorado, ele foi fazer uma hipnose, só que ela escapou da vida atual e foi para umas vidas anteriores e começou a trazer, né, informações que ele, como um bom cientista, foi pesquisar nos arquivos públicos e constatou a veracidade do que a mulher estava falando. E aí ele passou a ser reencarnacionista, né? Teve aqui no Brasil, hein? Teve aqui no Brasil, visitou vários médios, ficou maravilhado com os médiuns brasileiros. E aí, outro, né, renomado professor de física da Universidade de Oregon, pesquisador do Instituto de Ciência, é um indiano. Reencarnação é um fenômeno que merece ser investigado pela ciência. Para sustentar sua tese, ele reúne dados que indicam a sobrevivência da nossa consciência depois da morte e explica-os à luz da física quântica. Editou o livro Janela Visionária, um guia para a iluminação por um físico quântico, publicado no Brasil pela editora Cultrix. Vamos lá? Algumas considerações finais. Reencarnação e metempsicose, né? Reencarnação, para a doutrina espírita, é reencarnação apenas na espécie humana, né? A metempsicose, o espírito nunca regride. Reencarnação é fantástica. Ninguém regride. Ninguém regride. No máximo você pode ficar estacionário, mas não anda para trás em reencarnação. Às vezes as pessoas dizem, mas eu conheço um cara ali tão bacana, tão legal, calmo que era uma beleza, mas um dia matou um companheiro. E isso, como se isso fosse regressão, né? Não é. Ele carregava dentro dele as possibilidades de uma situação dessa natureza, né? Às vezes, nessas condições, nós ainda não estamos exatamente prontos e nós somos submetidos a obsessões. Às vezes, né, a gente não acredita que a pessoa seria incapaz, mas ela poderia fazer isso. Tanto é que fez. Como nós estamos deixando a Terra? Será que todo mundo que está saindo da Terra está saindo pronto? O que é que a gente acha? Tá? Vai para o céu todo mundo, juntinho de Deus? Hein? Se não é assim, mais da metade da humanidade não está saindo pronta, né? Não está. Será que Deus errou criando a sua pérola da natureza? Nós somos as pérolas de Deus, né? Somos as pérolas de Deus. Nada mais perfeito do que nós. Nada na natureza. Será que ele errou criando os seus filhos? Jesus disse, sois deuses. Olha só. E aí, os deuses faliram? Não. Tem que ter nova oportunidade. Reencarnação neles. Exatamente. Nós reencarnamos, temos o livre-arbítrio, né? Vamos? A diversidade da humanidade. Por que nós somos tão diferentes? Se nasce-se só uma vez, era para a gente ser umas maquininhas, né? Mais ou menos todo mundo igual. Nascemos ali, provavelmente não iria ter progresso, crescimento,
E a gente nasceu daquele jeito, eu nasci assim, é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, né? Gabriela. Ia ficar tudo desse jeito. Mas nós não somos assim. É uma diversidade fantástica sobre todos os aspectos dos seres humanos. Qualquer aspecto que você pensar, nós somos diferentes entre nós, né? Onde nós nos situamos? Ah, eu estou no lugar errado. Será? Minha família não devia ser essa. Ou minha família é chata. Está no lugar que deve, que merece, né? Se a família está chata, se cuide. Cuide, porque o problema é você, na família. Né? Somos nós. Estamos no lugar que nós precisamos, necessitamos. Quando a gente diz, a gente pede as coisas a Deus, a gente pede a Deus e já diz como é que quer, né? Ele não atende porque não é aquele jeito que ele quer para nós. Porque não serve para nós. Né? Exatamente. E as coisas são feitas. Às vezes a gente nem pede, né? A gente tem aquela expectativa de que Deus ajude e as coisas vêm, né? Naturalmente, resolveu de outra maneira, na hora certa, pelo caminho que é para vir, né? Então nós estamos sobre todos os aspectos aonde é o nosso merecimento. Nós temos um computador de Deus fantástico, juntando tudo que a gente está fazendo hoje. Hoje nós somos herdeiros de nós próprios, né? Amanhã, o que está definindo o nosso amanhã, da nossa reencarnação, é o nosso hoje, exatamente. Somos herdeiros de nós próprios. Então, aquelas criaturas que você entrevista, rapaz, por que você não se melhora? Não, eu não tenho mais jeito, né? Ele já está sabendo quem ele é, né? Nossos companheiros hoje em dia, das suas. E aí, ele está plantando para o amanhã. Será que nós regredimos na reencarnação? Não, né? É contra a lei de Deus, ele não permite regressão. Então, meus irmãos, feliz reencarnação para todos, né? Que a gente possa chegar lá, poder olhar para trás assim e ver um rastrinho tênue de luz, né? E dizer, oh, obrigado, meu Deus, pela doutrina que você me concedeu para eu conhecer lá na terra e que muito me ajudou, né? Então façamos um bom proveito dessa doutrina de bastante lucidez, que é a doutrina espírita, e que nos explica e nos prepara. Ela é consoladora, né? Mas ela é consoladora, muita gente não entende que o espiritismo é consolador, porque espera que ele chegue botando a mão na nossa cabeça e dizendo, você está muito certo, né? Isso aí é quem quer nos prejudicar. Mas a doutrina ela é consoladora porque ela é esclarecedora. Ela nos esclarece, nos informa. Às vezes não é aquilo que a gente quer saber, o que a gente merece e o que é bom para nós, né? Mas a vida, ela escreve e ela nos corrige. E ela traz aquilo exatamente que a gente precisa. Nós identificamos isso na nossa vida, né, naturalmente. E hoje, né, nós vemos uma sede muito grande do ser humano por querer se entender, procurar saber quem é ele, né? E nós estejamos preparados para a gente ser esse instrumento de esclarecimento, onde a gente possa, né, levar esses companheiros a também se encontrarem. Espiritismo é libertação, e da forma como nós fomos libertados, né, tranquilos na vida, a gente possa, né, como é que a gente diz, ser um instrumento, né, de transmitir, levar aos nossos irmãos essa informação e que eles possam tranquilamente botar a cabeça do lado de fora da água, respirar e dizer, agora eu já sei para onde é que eu vou, por onde eu vou e como eu vou. Muita paz para todos. Obrigado aí pela... Graças a Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta ao Duda a respeito de reencarnação? Foi tão bem explicado, né? Não é? Então a gente eleva o nosso pensamento a Jesus. Diego. A gente eleva o nosso pensamento a Jesus, convida os médiuns da casa. Hoje está muito desfalcado, eu acho que por conta do feriado, né, as pessoas ainda mais aqui e nos outros centros espíritas, ninguém fecha por ser feriado, né? A gente eleva o nosso pensamento a Jesus, dizendo muito obrigada. Obrigado, querido Duda, que veio
a nossa casa mais uma vez. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso mestre, amigo, irmão maior Jesus. Agradecer, Jesus, por tudo que nos foi dado. Dizer muito obrigada por tudo que ouvimos hoje. Que possamos sair daqui refletindo sobre o processo reencarnatório, que nada mais é do que a prova do teu amor por nós. Que possamos interceder, Jesus, dizendo obrigado aos benfeitores, os nossos mentores espirituais que aqui se encontram, os nossos amigos. Dizer obrigada, Jesus. Interceder. E se algum irmão espiritual que por aqui passou, vindo conosco, ou tem entrado por curiosidade, mas que ainda esteja apegado à matéria, seja pelas mãos e pelo amor de Jesus, conduzido aos colégios doutrinários. E se aqui, Jesus, tiver algum irmão que esteja ainda apegado às dores, que possa ser conduzido aos hospitais espirituais. E aqueles que vieram para nos ajudar, o nosso eterno agradecimento. Como todos sabem, na nossa casa o passe é coletivo. Que possamos continuar o nosso coração elevado a Jesus, dizendo muito obrigada, Jesus, obrigado aos mentores espirituais da nossa casa. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda, infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre as montanhas. Nós os esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, assim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé, a razão, a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa, pura e divina imagem. Jesus, Mestre, amigo e irmão maior, amigo de nossas almas e de nossas dores, obrigada por mais uma oportunidade, Senhor. Queremos desejar a todos um bom final de semana. Lembrar que sábado teremos cursos de passes e teremos o Templo do Saber. Que possamos contar com todos. Queremos também pedir a Jesus, pela nossa querida amiga e irmã, componente do nosso grupo, a nossa irmã Lourdes. Interceder a Jesus que a nossa irmã Lourdes esteja conosco aqui para que possamos comemorar o seu aniversário mais muitos e muitos e muitos anos. E que Jesus e que os benfeitores possam dar a Lourdes muita paz por todo o trabalho que a nossa irmã nos ajuda a fazer na nossa casa e em todas as outras que ela ajuda.
Obrigada, Lourdes. Muito obrigada. Muito obrigada pela filha maravilhosa que você é. Nós, os seus irmãos, sua mãe, só queremos dizer obrigada. Muito obrigada. E em nome de Jesus, de Maria Santíssima, Virgem Santíssima de Nazaré, nós damos por encerrada a nossa reunião da noite de hoje, com muita alegria no nosso coração. Bom final de semana a todos. Graças a Deus.